Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Santo Anselmo de Canterbury, rogai por nós. Olá, seja bem-vindo ao Grupo Santo Anselmo. Estamos dando continuidade ao nosso curso de História da Igreja, com a nossa sexta aula hoje, quando falaremos da Teofania de Pentecostes. Mas eu gostaria antes de pedir a você, ajude-nos nas redes sociais. Caso você goste desse vídeo, dê o seu joinha. Inscreva-se aí no nosso canal no YouTube. Ative o sininho de notificações para você ficar sabendo dos novos vídeos. Siga-nos nas redes sociais, no Instagram, no Facebook. Ouça os nossos podcasts diários. Enfim, dê uma força para a gente aí nas redes sociais. Meu caro, meus caros, quando nós fizemos o primeiro vídeo sobre história da igreja, eu comentei que a igreja tem duas naturezas. Exatamente. A igreja tem uma natureza divina, uma natureza mística, transcendente, porque ela é o corpo de Cristo. Ela foi instituída por nosso Senhor Jesus Cristo. E ela tem uma natureza humana. Ela está presente no mundo, institucionalizada, com regras, integrantes, normas. Ela tem essas duas feições. E aí eu comentei naquele vídeo que, de certo modo, não é possível apontar uma data exata de fundação da igreja quando pensamos na igreja sob esse aspecto místico. Porque a igreja está pensada por Deus desde o início de todos os tempos. Nós temos no próprio livro de Gênesis, capítulo 3, verso 15, que os teólogos chamam de proto-evangelho, a promessa de redenção ali, logo, imediatamente ao pecado original. Nós temos depois as alianças que Deus faz com o povo de Israel, e nós temos vários momentos no Novo Testamento, como a anunciação, o nascimento de Jesus, o seu batismo, o anúncio do reino, a confissão de Pedro. Nós temos vários momentos no Novo Testamento importantes e que podemos relacionar com a fundação da igreja. Por isso nós dizemos, com muita frequência, que não existe propriamente um momento de fundação da igreja. Existem vários momentos fundantes. E hoje nós vamos falar de um deles. Mas esse é especial, porque hoje nós vamos falar do dia de Pentecostes. E no dia de Pentecostes nós temos um momento fundante que faz com que a igreja nasça para o mundo, faz com que a igreja ganhe a sua feição institucional, faz com que a igreja surja para a humanidade como a palavra de Cristo, como o sacramento de Cristo, como aquela instituição que vai levar a mensagem de Cristo a todo mundo. Por isso, a Teofania de Pentecostes é um momento fundante especial da igreja. Vamos agora tratar dela. Vira a página. Vamos estabelecer algumas questões de datas na vida de Jesus e dos discípulos e também algumas questões sobre festas israelitas para compreendermos melhor essa teofania do Espírito Santo no nascimento da igreja. São Mateus, São Marcos e São Lucas e São João, nos seus evangelhos, quando narram a história de Jesus, de uma maneira clara e uniforme, muito precisa, nos dizem que Jesus teve a sua paixão, morte e ressurreição entre a quinta-feira e o domingo da semana da Páscoa judaica.
Então, vamos estabelecer primeiro esse dado. Jesus tem a sua paixão, morte e ressurreição na Páscoa judaica, na semana da Páscoa judaica. A festa da Páscoa era uma festa judaica que acontecia todos os anos e ela comemorava a libertação do povo de Israel daquela condição de escravo no Egito, sob a liderança de Moisés, e que está descrita nos primeiros capítulos do livro do Êxodo. É claro que um povo que passa 420 anos sob um regime de escravidão e depois se vê em plena liberdade, deve comemorar essa festa. E essa festa tinha um caráter religioso, era uma festa nacional, mas também uma festa, sobretudo, religiosa. Muito bem. E a paixão, morte e ressurreição de Jesus se dá exatamente na semana da festa judaica, da festa da Páscoa judaica. Páscoa significa passagem, que é a passagem da condição de escravo para a condição de livres. Pois bem, acontece que os judeus tinham outras festas ao longo do ano. E 50 dias após a Páscoa, após o domingo de Páscoa, os judeus celebravam outra festa denominada Pentecostes. Para eles, era uma festa da colheita. Era uma festa que marcava o processo de colheita. Era uma festa agrícola de cunho religioso, porque eles agradeciam a Deus as dádivas quanto à colheita. Quando a Bíblia, o Antigo Testamento especificamente, foi traduzido para o grego, numa versão que nós chamamos de Septuaginta, foi esse 50º dia, essa festa das colheitas de Israel, foi chamada lá de Pentecostes. Pentecostes, que significa 50º, né? Seria o número 50 na sua forma ordinal, né? 50º, para marcar o 50º dia após a Páscoa. Então, os judeus celebravam a Páscoa e depois, no 50º dia após a Páscoa, celebravam a festa das colheitas, a festa do 50º dia, ou festa do Pentecostes ou Pentecostes. Como Jesus ressuscita na Páscoa, São Lucas nos informa que entre a ressurreição e o dia da ascensão, quando ele volta para os céus, transcorreram mais ou menos 40 dias. Na hora da ascensão, os discípulos questionam a Jesus acerca da sua volta. Jesus diz: não compete a vocês conhecer essas datas. Voltem para Jerusalém, voltem para um regime de oração, até que vocês sejam revestidos do poder do alto, para então serem minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria e até os confins da terra. E então, eles retornam a Jerusalém, eles voltam a um cenáculo de uma casa, talvez, possivelmente, aquela mesma casa onde se celebrou a última ceia, e lá eles ficam em oração. Como isso se dá no 40º dia após a Páscoa e a teofania do Espírito Santo acontece no dia de Pentecostes, que é no 50º dia após a Páscoa, podemos concluir que eles passaram mais ou menos 10 dias em oração. Né? É aquele período que nós tratamos no vídeo anterior, quando eles, então, dentre outras providências, elegem São Matias para substituir Judas Iscariotes, que havia separado-se do grupo, traído Jesus e morrido. Pois bem, e aí nós chegamos no 50º dia, na festa de Pentecostes judaica, festa judaica, onde haverá a teofania do Espírito Santo para a manifestação externa da igreja, a manifestação da igreja para o mundo. Então, nós devemos compreender as coisas a partir dessas datas e dessas duas festas.
festas que são originalmente judaicas e não cristãs. Mas, dados os eventos que acontecem nesses dias, nessas festas judaicas, primeiro evento, a ressurreição de Jesus na Páscoa. Segundo evento, a teofania do Espírito Santo na festa das primícias, né? Nós acabamos por nos entrelaçar, de alguma forma, nessas festas judaicas, né? Então, vamos ver mais um detalhe importante para compreendermos esse dia. O povo de Israel sofreu várias invasões ao longo do tempo. Assíria, Babilônia, Pérsia, Macedônia, Império Seleucida e Roma. Isso fez com que israelitas se espalhassem por todos os cantos do mundo conhecido naqueles dias. Mais um dado: naqueles dias, o império dominante era o Império Romano. E o Império Romano era muito próspero e muito eficiente no que diz respeito às atividades prestacionais, que nós chamamos hoje de serviços públicos. Assim, nós tínhamos um certo nível de boa segurança no Império, nós tínhamos boas estradas, nós tínhamos rotas marítimas conhecidas, não é? Com transportes regulares pelo Mediterrâneo. Isso permitia uma mobilidade maior das pessoas. Então, além das sucessivas invasões que o povo de Israel sofreu, essa possibilidade de se locomover durante o domínio romano fez também com que existissem israelitas em várias partes do mundo. Mas acontece que na religião israelita, no judaísmo, algumas festas exigiam a presença física dos israelitas em Jerusalém. Uma dessas festas era a festa de Pentecostes. Então, para você entender como a coisa vai se desenrolar, os discípulos estão orando a Deus, esperando o poder do alto, há 10 dias, quando Jesus ascendeu aos céus. Existe em Israel, especificamente em Jerusalém, uma grande expectativa pela festa do 50º dia, a festa das primícias, que em grego podíamos chamar de Pentecostes. Havia os judeus de todas as partes do mundo ali naquele dia. Havia os discípulos orando, seguindo as instruções de Cristo, esperando o revestimento de poder do alto. Esse é o cenário traçado por São Lucas para nos contar o evento de Pentecostes. Conhecendo então esse cenário sobre o qual vai se desenrolar a teofania do Espírito Santo no dia de Pentecostes, vamos agora ao próximo vídeo, a nossa aula número 7, para vermos como se deu essa teofania, como nasceu para o mundo a Santa Igreja Católica. Fique conosco. Santo Anselmo, rogai por nós. Nossa Senhora, Mãe da Igreja, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.